Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Por que que eu tô com essa voz, né, de paz, essa voz de pasmaceira? Porque já é a terceira vez que eu gravo esse vídeo e o YouTube não aceita. Gente, eu já estou assim, chateada com esse tal de YouTube, vocês não estão entendendo. A pior parte da aula online é isso, entendeu? É brigar com o YouTube. Bom, vamos lá. A aula de hoje, vocês vão elaborar uma autobiografia, ou seja, a biografia de vocês. Vocês vão contar um relato, uma experiência de vida de vocês. Tem que ser uma experiência de vida bem bacana. A autobiografia é tudo que aconteceu na minha vida. Se você for contar tudo que aconteceu na vida de vocês, supondo que vocês tenham aí na faixa de 13, 14 anos de idade, né? Ou seja, vocês vão gastar muita folha de caderno. Então vocês vão contar fatos mais relevantes da vida de vocês. Uma festa de formatura, uma viagem, um dia de praia. Enfim, tipo as que eu li de você, as autobiografias que eu li para vocês, a de Binot, né, que nós lemos na aula passada. Enfim. Então, vocês vão contar fatos marcantes, né? Um acontecimento com sua família, primeiro dia de aula, chegada de um novo colega, superação de alguma dificuldade, tá? Reflita sobre as experiências vividas, principalmente em suas ações, mas também resgate sentimentos, expectativas e sensações relacionadas a essa experiência, tá? Pense em como esses fatos estão associados à sua vida hoje em dia. Em seu texto, procure associar o passado com o presente. Eu sempre costumo, quando eu vou dar exemplos de uma construção, de uma elaboração da autobiografia, na faculdade eu tive que fazer, né, uma autobiografia, né, logo na introdução do meu TCC, né, o meu trabalho de conclusão de curso, contando minha trajetória na faculdade. E o momento que mais me marcou, por quê? Eu tranquei uma vez a faculdade e retornei, né? Foi um período de 6 meses. Fiquei parada 6 meses sem estudar, depois eu retornei. Até mesmo para saber se era aquilo que eu queria. Enfim. E eu sempre dei aula. Eu dou aula já há muitos anos, né? Desde os 18 anos de idade. Então, o que que aconteceu? Eu trabalhava aqui em Cabo Frio, né? Na prefeitura. E dava aula numa escola em Arraial do Cabo, em Monte Alto. E eu sempre tinha que fazer esse trajeto, né? E aos fins de semana eu dava aula em cursinho de inglês. Então, assim, eu tinha uma vida extremamente corrida, mas eu precisava trabalhar para pagar a faculdade, fato, né? Mesmo sendo bolsista, eu tinha que pagar uma taxa, era R$ 150 na época. E assim, tinha as cópias, os livros que tinha que comprar, né? Alimentação, transporte, enfim, eram gastos, né? Aí eu lembro que eu fiz uma vez latim e por eu trabalhar um pouco longe, eu sempre chegava atrasada nas aulas. Isso é, quando eu não faltava mesmo às aulas, eu não ia às aulas. Então eu acabei reprovando a primeira vez. A segunda vez que eu fui fazer latim, eu tive que trancar. Por quê? Porque eu não conseguia chegar no horário de maneira nenhuma. Era um horário que eu saía um pouco mais tarde da escola e eu não conseguia chegar no horário da aula, que era o primeiro tempo, né? E por fim, terceira vez que eu fui fazer a bendita da disciplina de latim. A aula era numa sexta-feira, último tempo. Então eu tinha que ir na faculdade só para assistir aquela aula no último tempo. Então vocês imaginam como é que era. Mas essa terceira vez que eu fui fazer, eu estava com um problema muito sério, porque eu só precisava concluir latim para poder meter o pé da faculdade, né? Eu já tinha feito a monografia, entreguei, mas por ter tido a reprovação em latim,
né, eu fui reprovada, tanto em latim quanto na monografia. Não que a monografia estivesse ruim, mas você só pode entregar a monografia se você não estiver devendo mais nada. Então, assim, a professora me ligou, me mandou uma mensagem perguntando: o que eu posso fazer por você para te chutar para fora dessa faculdade uma vez por todas? Porque você já dá aula, você já trabalha, você é capaz, você é formada, mas você precisa aprender latim. E, enfim, nós passamos uma semana trocando figurinhas sobre latim, ela me deu altas dicas. E chegou na hora da prova, a média era 70. Eu tirei 69. Ela me deu 0,1, porque ela falou que eu tinha que sair da faculdade, né? Eu já estava mais do que aprovada, eu tirei 75 na monografia, já estava mais do que aprovada na monografia. Então, assim, enfim, graças a Deus, fui aprovada, estou aqui dando aula para vocês, né? Então, mas essa experiência com a professora Beatriz, ela me ensinou a ser uma professora mais sensível, a entender o lado do aluno. Ela sabia que eu tinha capacidade de me tornar uma profissional, uma professora de língua portuguesa. Porém, né, ela sabia, né, que eu trabalhava bastante e o meu filho era bem pequeno, eu tinha acabado de nascer, então assim, eu tava com um bebê em casa, e eu trabalhava muito, então ela sabia que eu tinha todas essas dificuldades, né, para poder estar na faculdade, né, e principalmente tempo também para estudar. Então ela sabia de todas essas dificuldades, né? Então a professora Beatriz, ela me ensinou a ser uma professora mais sensível, né? A ter um olhar para vocês diferenciado também, porque às vezes uma nota não significa que o aluno não saiba. Às vezes o aluno está passando por alguma dificuldade, ou às vezes ele sabe, mas ele não conseguiu colocar no papel aquilo que realmente a matéria quer dizer. Bom, desenvolvimento. Escreva o capítulo de sua autobiografia considerando suas reflexões. Comece sua produção de texto situando o leitor no tempo e no lugar dos fatos relatados. Por exemplo, na minha época de faculdade, então eu situei vocês no tempo e no espaço. Na minha época de faculdade, na faculdade. Utilize marcadores temporais, como eu utilizei na minha época de faculdade, no fim das férias, antes do primeiro dia de aula, na última noite antes de volta às aulas, naquele fim de tarde, enfim. Como as experiências relatadas são anteriores no momento de produção do texto, você vai empregar verbos no passado ao longo do relato, como eu expliquei para vocês na época de faculdade. Utilize verbos e pronomes na primeira pessoa do singular quando você for referir apenas a você, ou do plural quando você for referir a você, mais alguém da sua família, ou amigos e etc. Tá? Se você introduzir falas de outras pessoas, marque-as com aspas ou travessão para não confundir o leitor. Por exemplo, minha mãe me disse que aquela roupa estava horrível. Mesmo assim, eu quis ir para o shopping com ela. Então, se você for escrever a fala da mãe, né, da sua mãe, essa roupa está horrível, você vai colocar: minha mãe falou, 2 pontos, travessão ou aspas, sua roupa está horrível, tá? Relate as consequências, suas experiências e o que você aprendeu com elas. Não se esqueça de dar o título ao texto. Bom, como eu expliquei para vocês, a professora Beatriz, ela me ensinou a ter uma sensibilidade maior. O que eu sou como professora, eu devo muito a Beatriz. Tanto é que a Beatriz, ela não me deu aula apenas de latim, ela me deu aula de latim e uma disciplina chamada Grandes Livros, que eram livros clássicos, Homero, os Lusíadas, a Ilíada, só livros maravilhosos. Ai, e eram bem complicados de se compreender, meu Deus. Avaliação e revisão. Releia o texto considerando os critérios do quadro a seguir. Apresenta dados autobiográficos com o uso predominante da primeira pessoa do singular, eu. Apresenta marcação do tempo adequada ao longo da sequência narrativa com o uso de verbos e outros marcadores temporais. Desenvolve ações no passado e mantém uma relação entre passado e presente, paradoxo, né? Entre passado e presente.
Contém impressões, sentimentos, emoções, reflexões das experiências relatadas ao longo do texto? Como eu expliquei para vocês, né? Toda vez que eu lembro da professora Beatriz, eu lembro de maneira muito emotiva, porque ela teve uma sensibilidade muito grande comigo. Está escrito em uma linguagem mais cotidiana, mas de acordo com as normas urbanas de prestígio? Porque você está falando, né, tá escrevendo sobre a sua vida. Você não precisa utilizar a linguagem formal padrão, mas vocês têm que utilizar as normas urbanas de prestígio. Também vocês não vão cometer erros grotescos, erros de concordância, tá? Indica as falas de outras pessoas com aspas e travessão. Ou travessão. Teve uma aluna uma vez que falou assim: mas professora, eu falo errado, então eu vou escrever errado. Não. Tá? Por mais que você fale errado, mas essa atividade está valendo nota. Então você vai escrever da maneira mais correta possível, mas vai utilizar uma linguagem simples que você utilizaria no seu dia a dia, com as concordâncias adequadas, tá? Ortografia, pontuação e demais normas gramaticais. Está livre de problemas de ortografia? Foi feito o uso adequado dos tempos e modos verbais? Foi feito o uso adequado da pontuação? Então não se esqueçam disso, que é uma atividade que vale 30, tá? Revise seu texto com base na avaliação do quadro, reescrevendo o que for necessário e passe livre. Então façam um relato bem bacana, tá? Uma atividade bem bacana, porque vale nota, tá? Para ser entregue hoje, sem falta, pessoal, que está valendo nota. Então, assim, um beijo pra vocês. Espero que o YouTube dessa vez aceite essa aula. Beijão. Fico aguardando a atividade de vocês.